Com a graça de Deus, estamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Espero que você tenha passado uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador. Mas mesmo você não tendo uma noite em paz, possivelmente alguns tenham tido pesadelos, espero que você mesmo assim saiba ser grato a Deus porque você amanheceu com vida e com saúde, enquanto muitos estão nas UTIs, alguns em estado terminal. Portanto, é motivo para que nós rendamos graças a Deus. Estamos juntos outra vez nessa manhã de quarta-feira, hoje 18 de janeiro, Dia Internacional do Riso. Interessante, né? Sabemos que muitas pessoas deixaram de sorrir quando perderam entes queridos, quando ficaram muitas vezes diante de situações e adversidades quase que irreparáveis, perderam o emprego, estão numa situação difícil para sobreviver. Mas mesmo assim, nós precisamos de aprender a sorrir. Sorrir faz bem à saúde. E aqueles que estão tristes, lembre-se, a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Ele é quem nos dá aquela sensação de bem-estar quando estamos em paz e em comunhão com Deus. Antes de nós ouvirmos mais uma reflexão da palavra de Deus, eu gostaria de convidá-los para que fiquemos com esta belíssima música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Feliciano Amaral. Deleite-se com esta música. Minha vida somente inicio encontrar quando a Cristo entreguei todo o meu coração. Toda lei se cumpriu quando Cristo em amor o seu sangue por mim derramou. Mas não foi isto só que Jesus fez por mim, mas muito mais cada dia ao passar, pois a vida que gozo é Cristo em mim. No falar, no viver, no amar. Tenho paz que o mundo não pode entender, alegria sem par cada dia ao viver, que vitórias ganhei, mais vitórias terei. Não sou eu, mas é Cristo em meu ser. Mas não foi isto só que Jesus fez por mim, mas muito mais cada dia ao passar, pois a vida que gozo é Cristo em mim. No falar, no viver, no amar. No livro do profeta, isto é, de Josué, sucessor de Moisés, capítulo 21, o versículo 45. E vamos dar um título a esse sermão. Este último sermão é Divinas Promessas Maravilhosas. Versículo 45 do capítulo 21, leamos.
nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quem pode dizer amém? Amém. E aí a gente vai viajar um pouquinho na história do povo de Deus. E vamos entender que nem antes, nem durante, nem depois, nem até os nossos dias, de todas as promessas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, desde o início do primeiro livro, Gênesis, até ao último livro, o livro do Apocalipse, está repleto de promessas, promessas e mais promessas, e todas elas se cumpriram literalmente. Nós aprendemos com esta afirmação que o Deus que nós servimos é o Deus que realmente honra pela sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12 nos diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E é isso que nos faz crermos, é isso que nos faz estarmos cheios de esperança, de assim como Deus nos abençoou durante todo o ano que está indo embora, certamente, sem sombra de dúvida alguma, o Senhor nos abençoará durante o ano novo que vamos receber. Desde o primeiro livro, disse há pouco, livro de Gênesis, logo no iniciozinho, nós encontramos Deus fazendo uma promessa, depois que os nossos pais caíram. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, o Senhor fez uma promessa, que da semente da mulher haveria de nascer aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Passaram-se os séculos, e nós vimos lá em Belém, essa promessa se cumprir, ainda que sofrendo todo tipo de ameaças por parte de Herodes, para que aquele menino que estava nascendo como rei, não viesse na concepção dele competir o seu reinado. Mas a palavra se cumpriu, Jesus nasceu. Tivemos agora recentemente a celebração do Natal. Então nós encontramos esta primeira promessa se cumprindo literalmente, provando que o nosso Deus não falha. Amém? Que o nosso Deus vela por sua palavra para cumprir. E aí no texto que nós lemos, Josué, sucessor de Moisés, que esteve acompanhando todo o seu ministério, ao lado, ombreado, vendo as maravilhas que Deus operara em sua vida, o que Deus realizou através de Moisés, usando ora uma vara, outras vezes o Senhor usando sinais, como as 10 pragas do Egito, para que o seu povo pudesse sair daquela escravidão do Egito. Todas as palavras, todas as entrelinhas, vírgulas e pontuações não ficaram sem nenhuma palavra que não tivesse o seu cumprimento. Nós vemos, portanto, que Moisés, que esteve realizando grandes milagres, grandes proezas, grandes maravilhas, e vendo as promessas de Deus se cumprindo através do seu ministério, serviu de ajuda, de auxílio, de apoio, para que Josué também, quando recebesse o cajado, continuasse crendo nas promessas de Deus. As promessas de Deus são eternas, as promessas de Deus são infalíveis, as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, as promessas de Deus são dignas de confiança, porque são proferidas por o único que não falha e nem pode mentir, como nos diz Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Quem pode dizer amém?
Esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus em quem nós depositamos nossa total confiança e dependência dEle. Deus que não falha, o Deus que quando promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma palavra também muito semelhante a essa, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, onde lemos: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com olhos se perceberam, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa promessa foi tão real para Moisés, para os profetas do Antigo Testamento, maiores e menores, tanto quanto para os nossos dias, em que nós estamos vivendo, atravessando de um ano para o outro. Se eu perguntasse aqui a você, que está aqui, e você que está em casa, quantas promessas que você recebeu de Deus, ou através da sua palavra, ou talvez até através de uma palavra profética, se Deus falou, eu pergunto, ela deixou de se cumprir? Todas elas se cumpriram. Como nos diz aqui, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. E eu quero tentar viajar com você, através de fatos e acontecimentos e milagres que estão nas Escrituras. E esses milagres que nós vamos relatar aqui, quando nós um dia nos depararmos com esses personagens, tivermos a oportunidade de entrevistá-los e conversar com eles, certamente eles iriam dizer: Deus não nos decepcionou. Deus foi fiel, fidedigno. Nada deixou de se cumprir, porque a palavra de Deus nos diz que Deus não é um homem para que minta. Ele cumpre com a sua palavra. Se você tivesse a oportunidade de entrevistar Noé, nós iríamos ouvir, através da sua experiência, que enquanto ele construía aquela arca, e muitos zombavam, muitos criticavam, muitos diziam que ele estava ficando pirado, que ele tinha perdido o juízo. Como é que Deus iria destruir o mundo com um dilúvio? E todos foram surpreendidos, todos foram tomados de surpresa quando Deus fechou a arca por fora, Noé fechou por dentro e começou a chover. E eles então pararam e viram que o que Noé tinha falado, ele tinha sido a boca de Deus, o oráculo de Deus, falando para que aquela geração se arrependessem dos seus pecados. E Deus então fala que depois da aliança e do concerto que fez com Noé, que não mais destruiria o mundo com o dilúvio, mas sim com fogo. E essa promessa está lá no livro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, aonde Deus fala com muita veemência que os céus e a terra que agora existem estão entesouradas para o fogo. Uma promessa dura, uma promessa de juízo. Mas por que isso, pastor? Por causa do homem ter se distanciado de Deus, se rebelado contra Deus, não acredita mais na sua palavra, não tem realmente procurado conhecer esse Deus que fala e aquilo que ele diz se cumpre. O próprio Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se nós tivéssemos a oportunidade de entrevistar Abraão, que já estava com 100 anos de idade, e Sara, sua mulher, com 90 anos, e além do mais, além de ter passado o costume das mulheres, ela era estéril. E Deus fez-lhes uma promessa, que eles seriam pai de uma numerosa geração, e se eles pudessem contar as estrelas dos céus e a areia que está à beira da praia do mar, tal seria a sua posteridade. Abraão creu nessa promessa, e por isso a bênção de Deus não se cumpriu apenas para aquele casal, para aquela família, para aquela nação que fora fruto
daquela promessa, do cumprimento daquela promessa, no caso Israel. Israel existe hoje por causa desta promessa que Deus fez a Abraão. E nós também temos sido, e como temos sido abençoados, porque Deus nos diz em sua palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha família, a sua família, as nossas famílias têm sido abençoadas por causa desta promessa que Deus fez a Abraão. Promessa esta que você e eu não podemos negar, ela tem se cumprido em nossas vidas. Isaac nasceu, fruto da promessa. Agora vem uma prova. Deus chega para aquele casal e diz: olha, eu quero que você me ofereça este filho. E ambos subiram ao monte, e ele já estava para sacrificar o seu filho Isaque. Aparentemente era uma incoerência muito grande. O Deus que prometera dar-lhe um filho, agora pede esse filho para que seja sacrificado e oferecido a Deus. Abraão poderia ter se questionado: ó Deus, eu não estou entendendo mais nada. Tu me prometeste esse filho, está aqui, agora tu pedes que eu sacrifique este filho. Ele não questionou com Deus, ele simplesmente obedeceu. Quem crê nas promessas de Deus, obedece, ainda que elas sejam aparentemente incoerentes, ainda que tragam alguma dificuldade para nós aceitarmos, basta você crer. Creia e verás a glória de Deus. Isaque estava ali representando Jesus, Abraão representando Deus o Pai. Mas mesmo Abraão sabendo que poderia sacrificar aquele filho, Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Por isso, enquanto ele estava para executar aquele seu filho e oferecê-lo em sacrifício, o Senhor chega para ele, mostra um cordeiro por trás e diz: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Para crermos nas promessas de Deus, promessas maravilhosas, promessas divinas, nós temos que obedecer. Não é bastante você crer, é bastante você obedecer. Se tivéssemos a oportunidade de conversarmos com Jacó, que lutou com Deus lá no vale do Jaboque, nós estivemos bem próximo a esse vale. Tivemos numa montanha, no Monte Nebo, e o vale do Jaboque lá embaixo. Eu fiquei imaginando a luta de Jacó com Deus ali, para apenas Deus abençoá-lo. E ele disse: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Para você receber as promessas de Deus, você tem que ser perseverante. Não é apenas crer, não é apenas obedecer, ser perseverante. Durante todo o ano que está terminando, quantas promessas Deus fez a mim e a você. Ele esperou que você confiasse nele, que você dependesse dele, que você cresce nele, que você obedecesse a ele. E por isso você pode dizer: o Senhor realmente cumpriu com as suas promessas. Se tivéssemos a oportunidade de entrevistar Elias, diante do desafio de 450 homens, falsos profetas contra um único homem, ele iria dizer: eu criei na capacidade e no poder, na evidência da presença de Deus em responder aquilo que ele havia posto como prova. O Deus que mandar fogo do céu para consumir o holocausto, esse é o Deus que nós devemos servir e adorá-lo. Meus irmãos, para crermos nas promessas de Deus, é mistério, é preciso que nós coloquemos nele essa confiança, essa dependência. Davi, se tivéssemos a oportunidade também de entrevistá-lo: Davi, como foi isso? Você, um homem sem expressão, sem tamanho, sem estatura, enfrenta um gigante que era muito maior do que ele, muito mais forte, robusto, corpulento e ainda mais armado dos pés à cabeça, e Davi apenas com 5 pedras e uma funda. Como foi que você venceu o gigante filisteu Golias?
ele iria dizer: ele apenas desafiou, não a mim, mas o Deus dos exércitos de Israel. E aquele que desafia Deus, certamente não prevalecerá. Se tivéssemos a oportunidade de entrevistar Daniel, que fora levantado por Deus quando estava exilado lá na Babilônia, para que realmente ele fosse aquele moço escolhido para ser usado por Deus para abençoar a nação de Israel. Ele fora levado no exílio, e este homem, simplesmente enfrentando todas as adversidades, sendo lançado ora numa cova cheia de leões famintos, outra vez colocado numa fornalha aquecido 7 vezes mais. Mas ele viu o milagre de Deus na sua vida, ao ponto do próprio rei dizer: não foram 3 homens que eu coloquei lá na fornalha, eu estou vendo 4. Isso nos faz lembrar a promessa que o Senhor nos diz através de Isaías: quando estiveres nas águas, os rios não te submergirão, quando estiveres no fogo, não te queimarás. Promessa de Deus se cumpre. Promessa de Deus se cumpre. Ele é fiel. Ana, se tivéssemos a oportunidade de conversar com Ana, como foi isso? Era também uma mulher estéril, tinha uma amante do seu marido, de Elcana, uma concubina chamada Penina, que provocava Ana todos os dias. E Ana vivia lá no templo orando, chorando, clamando, pedindo que Deus realmente ouvisse a sua oração e abrisse a sua madre. O sacerdote ali, uma vez estando lá, a teve por embriagada. Mulher, fica livre do teu vinho, tu estás embriagada. Não, meu senhor, a tua serva está aqui atribulada de espírito. E ela então fez-lhe um pedido: eu estou aqui atribulada, à mercê de que Deus me atenda, me ouça e me responda. E Eli simplesmente disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Quem pode dizer amém? Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo. Não foram algumas coisas, foi tudo. Tudo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se tivéssemos a oportunidade de conversar com Esther, eu disse a vocês que a gente ia viajar na história do povo de Israel, para que vocês vissem e ouvissem, percebessem que as promessas que Deus fizera ao povo no passado, nenhuma delas ficou sem cumprir-se. Esther, levantada por Deus, no momento em que Israel estava para ser destruída, ser aniquilada, ser destruída, o rei Assuero, provocado por um inimigo de Israel que queria destruir toda a nação, Naamã, Deus, ao levantar aquela mulher, Mardoqueu, seu tio, disse: olha, a nossa esperança está em você. Você é a única que pode ir à presença do rei Assuero e interceder por nós. E a rainha só ia à presença do rei se ele a chamasse, ou se ele pedisse a presença dela. Se ela fosse sem ser por ele estar interessado em que ela tivesse uma audiência com ele, ela seria fatalmente morta, porque poderia ser que dentre muitas mulheres e concubinas, uma delas tentassem tirar a sua vida. E portanto ela disse: olha, eu não fui chamada para estar na presença, eu não fui convidada para ter audiência com ele, vocês orem, jejuem, e eu vou à presença dele, eu vou arriscar minha vida. Se ele me receber, ele vai levantar o cetro, dando que eu estou autorizado a estar até onde ele está sentado no trono. Se não, eu perecerei, e todos nós pereceremos. E ela foi. Diga-se de passagem, o livro de Esther é o único livro na Bíblia que em nenhuma parte você vê o nome de Jeová ou Deus. Não existe.
Você pode ler depois, é um livro pequeno, poucos capítulos, mas em nenhuma parte há o nome de Deus. Porém, não obstante esteja o nome de Deus ausente, é o livro em que nós encontramos a maior evidência da presença de Deus na vida do seu povo. Se tivéssemos a oportunidade, iríamos ouvir até dizer: Deus cumpriu. Não obstante o nome de Deus não se encontrar no livro, Deus esteve presente e cumpriu toda a sua promessa. Nós estávamos fadados a sermos destruídos, mas o Senhor nos guardou. As suas promessas, meus irmãos, são fiéis e verdadeiras. Elas se cumprem. E vou lhes dizer uma coisa: tudo que está escrito na Bíblia, nos diz o Evangelho de João, ficou registrado para o nosso ensinamento, para o nosso aprendizado, para o nosso exercício de fé, para verificarmos que assim como Deus foi fiel para com o povo no passado, o Senhor continua sendo fiel em toda a história do seu povo e até os nossos dias. Se pudéssemos conversar com Jó, eu poderia citar aqui dezenas de exemplos, mas eu estou citando os mais conhecidos, os mais lembrados de todos nós. Se tivéssemos a oportunidade de conversar com Jó, a biografia de Jó é que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu duvido que tenha cristãos hoje em nossos dias que tenha a biografia de Jó. Sabem por que eu digo isso? É um desafio. Sabe por que eu digo com ousadia isso? Porque Jó foi o único homem que Deus chegou para o próprio diabo, para o próprio Satanás, e disse: veja se há na terra algum homem como ele. Deus estava dizendo a Satanás: observe se você vai encontrar algum homem semelhante a Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Não existia. E Deus estava dizendo isso a Satanás. E diga-se de passagem, Deus onisciente, e ele sabia que não existia mesmo, só tinha Jó mesmo. E esse homem era fiel, íntegro, reto e temente a Deus, porque ele crera nas promessas de Deus. Ele não duvidava, ele creu. A sua mulher murmurou, blasfemou contra ele: homem, não vale a pena você continuar servindo esse Deus, mata, nega este Deus, não vale a pena, você está aí nessa miséria, nessa desgraça, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mulher, tu falas como uma louca. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvirmos a conclusão desta mensagem. Nos instantes finais do nosso programa, nós gostaríamos de convidá-los para que juntos façamos uma oração. Estamos vivendo um momento muito difícil, pelo qual toda a nação brasileira, depois do segundo turno para cá, vem atravessando, muitas famílias, muitos cidadãos, diante de todo esse quadro que se desencadeou, de convulsão nacional, de uma possível revolução, como nós já tivemos no passado, mas precisamos de ter calma e pedir a Deus controle emocional, controle social, controle também espiritual. É o que nós mais desejamos e almejamos nesses tempos turbulentos. Até porque devemos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é soberano. E se Deus permitiu que nós nos encontrássemos hoje numa situação politicamente, socialmente difícil, conflitante, Ele sabe por quê. Naturalmente, Ele tem um propósito em tudo isso. Por isso, nesses instantes finais eu convido você para que oremos para que a paz volte a reinar no coração de muitos brasileiros, de muitas famílias, e possamos voltar à normalidade da nossa democracia. Por isso eu convido você agora a que juntos façamos uma oração para que Deus guarde, para que Deus proteja a nossa vida, a nossa família, a igreja e, sobretudo, a nossa nação de uma revolução que nós não desejamos que haja derramamento de sangue. Por isso, curve a sua fronte e juntos oremos ao Senhor. Pai, nós queremos, nesse momento, diante de toda essa convulsão nacional, pedirmos a Tua bênção sobre a nossa pátria, que Tu se digne de
proteger, guardar todas as famílias, cada cidadão, para que nós possamos ver a tua paz, a paz de Cristo que excede a todo entendimento, ser restabelecida no coração de muitos brasileiros. Tem misericórdia da nossa nação, livra-nos, Senhor, para que não haja derramamento de sangue, para que nós possamos desfrutar desta paz e voltemos à normalidade. Portanto, abençoe a cada cidadão, as autoridades constituídas. Pedimos-te, ó Deus, que tu nos guarde, nos livre e nos proteja de toda tragédia que porventura sobrevenha sobre a nossa pátria. Tem misericórdia de todo o Brasil, de toda a nossa nação. Que haja um espírito de nacionalidade, de amor pátrio por parte de cada cidadão. Portanto, nós te rogamos e te suplicamos tudo isto em favor da nossa nação brasileira, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a você que esteve conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. E até amanhã.